Se você que está me ouvindo mora no Brasil, deixa eu perguntar uma coisa. Você já pensou em sair do Brasil? Morar em outro lugar, morar em outro país? Se você respondeu que sim, saiba, você não está só. O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento no ano passado e viu que entre brasileiros de 15 a 29 anos, 47% gostaria de deixar o país, se possível. É um recorde histórico. Para fins de comparação, de 2011 a 2014, esse número era de 20,1%. Nesse episódio, eu vou falar um pouco de por que isso acontece, quais os impactos que isso tem, e também falar um pouco da minha experiência pessoal a respeito disso. Bom dia a todos. Olha, aqui na Avenida Atlântica, em frente aqui à praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, os manifestantes chegaram por volta das 7 horas da manhã. A gente vê muitas faixas, cartazes, pelo menos 8 carros de som aqui desse ponto que a gente está. Também vimos alguns grupos de motociclistas que pararam aqui enfileirados, bem próximo a esse trecho. Eu fico imaginando uma pessoa que viesse de fora do Brasil, chegasse aqui no feriado de 7 de setembro do ano passado, poderia pensar que esse país está cheio de gente que não quer sair daqui de forma alguma. Milhares de pessoas nas ruas em várias cidades, carregando bandeiras, camisetas, fazendo manifestações de um suposto patriotismo, amor à nação. Isso não parece se encaixar muito bem com a ideia de que nesse mesmo período, metade dos jovens gostariam de ir embora do país se pudessem. Nas últimas eleições presidenciais, o candidato que mais tinha um discurso ufanista e nacionalista venceu. Essa parece ser uma das grandes contradições do Brasil, uma de muitas. Nos momentos mais ufanistas e pretensamente patrióticos da nossa história, mais gente quer ir embora. E mais gente precisa ir embora. Durante a ditadura militar, o período do ame-o ou deixe-o, muitas pessoas que tinham condições de deixar o país foram forçadas a fazer isso, apesar de amarem esse país. No entanto, o que a gente de fato está vivendo é o período em que mais brasileiros fogem do Brasil, abandonam o Brasil. Segundo dados das embaixadas, dos consulados, sem contar imigrantes ilegais, o número de brasileiros abandonando o Brasil foi de menos de 2 milhões no ano de 2012 para mais de 4 milhões e 200 no ano de 2020, e só cresceu desde então. Bom, e por que é que isso acontece? Então, por que é que tanta gente não só quer ir embora, mas de fato está indo embora? Bom, de acordo com a historiadora Renata Gereissati Castro de Almeida, que estuda imigração e trabalha na Unicamp em Campinas e na NYU de Nova York, em geral, os movimentos migratórios são ocasionados por motivações religiosas, perseguições políticas, guerras ou questões econômicas. As crises econômicas pelas quais o Brasil tem passado nos últimos anos fizeram com que muitas pessoas decidissem emigrar, ou seja, fossem embora do país, buscando melhores condições de trabalho, quer sejam profissionais altamente qualificados ou de baixa qualificação. No cenário atual de aumento da inflação afetando o preço do que nós consumimos no dia a dia, a alta do dólar e a ausência de perspectivas de melhorias, a situação tende a piorar. Já o professor Pedro Brites, da Fundação Getúlio Vargas, diz que esse movimento de saída de brasileiros dos últimos anos é algo inédito e representa, de fato, a maior diáspora da história brasileira. Diáspora é a dispersão de um povo, geralmente por questões políticas, religiosas, econômicas e geralmente relacionado com algum tipo de perseguição ou catástrofe. O curioso é que de 2013 para cá, desde aquele momento em que as pessoas saíram nas ruas dizendo que o gigante acordou, o número de pessoas abandonando o Brasil só cresce e segue batendo recorde atrás de recorde de maior número de brasileiros abandonando o Brasil. O
professor Pedro Brites, traz 3 razões principais para que isso aconteça. Em primeiro lugar, problemas econômicos, baixo crescimento ou até estagnação, o que gera desemprego, o que gera inflação, o que tira perspectivas e oportunidades da população. Em segundo lugar, a instabilidade política, um cenário político terrível, um cenário político que se agrava com o impeachment da Dilma e se agrava mais ainda com a eleição do Bolsonaro. E em terceiro lugar, a questão da violência urbana, que é um problema que é parte da vida dos brasileiros há muito tempo e não parece ter perspectiva de melhora, pelo menos a curto prazo. O Brasil sempre foi um lugar que recebeu gente. Toda a história do Brasil enquanto país está ligada com a chegada de pessoas vindas de fora, vindas de outras culturas, pelos mais diversos motivos que vão desde acolher pessoas apaixonadas pela nossa cultura e pela nossa história, até provavelmente a maior desgraça, a maior vergonha que já aconteceu na nossa história, que foi a escravidão. O nosso passado colonial escravocrata nos deixou como herança uma sociedade profundamente desigual. E essa desigualdade está na raiz da maior parte dos problemas que a gente enfrenta hoje. Então tá, a gente entende por que as pessoas querem sair daqui, querem sair dessa situação. A gente pode entender isso no nível macro, olhando para esses dados, olhando para as pesquisas, olhando para o que dizem os especialistas. E em muitos casos a gente também pode entender isso no nível micro, no nível pessoal. Muitos de nós querem sair do Brasil. Então, para muita gente, o primeiro passo para entender por que é que tem tantas pessoas saindo do Brasil é olhar para si mesmo e procurar os próprios motivos de por que você quer ir embora. E esse sentimento misto de desesperança em relação ao que a gente tem aqui e de esperança ao que a gente pode encontrar lá fora, certamente dá muito o que pensar. Agora, quais são as consequências disso? O que é que o Brasil tem a ganhar ou a perder com isso? A ganhar não tem muita coisa, na verdade, a não ser aquelas pessoas que saiam para estudar, para se especializar e depois voltem para exercer aqui aquilo que estudaram. Ou então pessoas que saiam do Brasil para representar o Brasil lá fora. Mas essas são situações muito específicas, muito excepcionais. Na maior parte dos casos, as pessoas que saem são pessoas que estão dispostas a trabalhar para conseguir uma vida melhor. São pessoas que estão preparadas ou ao menos dispostas a lidar com um público diferente, com pessoas com ideias diferentes, com culturas diferentes. E se a gente quer construir um país melhor e um país diferente, essas são justamente as pessoas que a gente mais precisaria que estivessem aqui. Mas se você for um psicopata que não se importa com a vida e com a felicidade das pessoas e só pensa no resultado, nas consequências econômicas, ainda assim, exportar a gente é um péssimo negócio. Quando uma criança nasce, a gente investe nela. Vai muito tempo, energia, esforço, dinheiro para cuidar da alimentação da criança, da saúde, da educação, da segurança, da dignidade, da moradia, da cidadania dessa criança. E aí, conforme essa criança se torna adulta e começa a trabalhar, ela começa a produzir para o país. Ela começa a fazer coisas que o mercado precisa, que o Estado precisa, ela começa a pagar impostos, e aí tudo aquilo que a gente investiu naquela criança, o adulto vai pagar de volta com trabalho, com imposto, etc. E a gente vai ter esses recursos para cuidar das próximas crianças. Então, se você quiser esquecer que essas pessoas são pessoas, parar de olhar para elas como indivíduos e só olhar para elas como um investimento, ainda assim exportar a gente é um péssimo negócio. Porque você teve todo o investimento e agora não tem o retorno. Isso se torna ainda pior quando a gente vê que as pessoas que vão embora, em geral, são pessoas que têm mais estudo, têm mais preparo, têm mais experiência profissional e que o mercado e o Estado do Brasil não estão absorvendo essas pessoas. Então imagina, sei lá, uma pessoa que estuda, vira programador, é a pessoa que desenvolve softwares e o mercado aqui não absorve essa pessoa. E ela vai ter propostas com uma qualidade de vida, um salário mais digno, sei lá, no Canadá. E vai embora para lá, fazer sua vida. Dá para julgar essa pessoa? Dá para dizer que ela tá errada?
Bom, isso vai de acordo com os seus valores, mas em termos práticos, o que tem acontecido é isso. O Brasil está exportando cérebros. A gente investe muito na formação de pessoas que têm muito a nos oferecer para tornar o Brasil um país melhor, mas aí a gente tem ao mesmo tempo um mercado que não valoriza a mão de obra, não valoriza os trabalhadores e trabalhadoras e, por outro lado, um governo profundamente anti-intelectual, anti-científico e que desvaloriza todo o esforço que essas pessoas fazem. É muito ingrato, por exemplo, você tentar ser cientista no Brasil. Muita gente que quer fazer pesquisa no Brasil acaba tendo que desistir ou de fazer pesquisa ou do Brasil. Eu meio que já fui uma dessas pessoas, mas eu acabei desistindo da pesquisa e não do Brasil. Eu gosto do Brasil, eu gosto da nossa cultura, eu gosto de muita gente que está aqui. Todas as pessoas que eu mais amo estão aqui no Brasil. E ao mesmo tempo eu sou uma dessas pessoas em quem foi investido na educação. Quando eu era criança eu estudei em escola pública. Quando eu consegui bolsa para estudar numa escola particular, essa bolsa era parcialmente financiada com dinheiro público. Enquanto eu estudava em escola particular, eu também fiz um curso profissionalizante para crianças carentes, público. Depois eu fui para a universidade pública, onde eu não só estudei, mas também fui bolsista. Depois eu fui para o mestrado também na universidade pública. Se você está ouvindo isso, é muito provável que você me conheça do YouTube, ou daqui do podcast, ou do Instagram, ou do TikTok. Mas essas coisas não são a minha profissão. A minha profissão é professor. Eu dou aula em uma escola internacional e para dar aula nessa escola eu tive que ter alguns cursos e experiência em modelos internacionais. E a organização na qual eu ensino está presente em 151 países, ou seja, na maior parte dos países. Só nos Estados Unidos e no Canadá tem mais de 2.000 escolas dessa organização. E a América do Norte é para onde mais brasileiros vão quando abandonam o Brasil. Quando eu comecei a dar aula no IB, a perspectiva de que isso me abriria portas em outros países para que eu saísse do Brasil era uma das coisas que eu levava em conta. E na época a situação do Brasil era um pouco diferente do que é hoje, mas ainda assim, para mim, e eu acho que para muitas outras pessoas, a situação vai ficando um pouco conflituosa, porque quanto mais a situação do Brasil vai piorando, mais eu quero estar aqui e lutar para melhorar o país, lutar para devolver para esse país que investiu bastante em mim um pouco do que eu sinto que eu devo. Mas por outro lado, se a situação continuar piorando, pode chegar a um ponto em que a gente desista e vai embora. Eu não sei se a minha vida fora daqui seria melhor. Talvez fosse, talvez não. Eu realmente não sei. Todas as vezes que eu saí do Brasil, eu adorei conhecer outros países, com exceção de uma viagem muito, muito traumática para o Paraguai quando eu era criança. Mas isso é outra história. Enfim. Todas as vezes que eu saí do Brasil, eu adorei conhecer outros lugares e em alguns deles até deu vontade de ficar. Deu vontade de ficar em Montevidéu, no Uruguai. Deu vontade de ficar na cidade do Porto, em Portugal. E eu, enquanto brasileiro, fui bem recebido em todos os lugares para onde eu fui. O que certamente também tem a ver com a cor da minha pele. Mas enfim. O Brasil precisa se tornar um lugar melhor para as pessoas que ficarem aqui. E o Brasil precisa se tornar um lugar melhor para as pessoas ficarem aqui. Desde que o bolsonarismo começou a tomar corpo, eu voltei a sofrer ameaças, voltei a sofrer assédio, voltei a sofrer situações que eu não passava há muitos anos, ou talvez pontualmente aqui e ali, mas que não faziam mais parte da minha vida. As coisas com as quais eu trabalho, a educação, a cultura, a arte, estão sendo profundamente desmontadas e atacadas, mas eu tenho esperança de que isso vai mudar. E se os meus planos derem certo, eu vou ser uma das pessoas que vai ficar aqui.